Olá pessoal, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma transmissão dos nossos trabalhos, das nossas palestras, dos nossos bate-papos online. Enquanto não é possível a gente realizar os nossos trabalhos presenciais, a gente vai fazendo as nossas transmissões nos nossos dois canais oficiais que estão aqui na tela para você. facebook.com/jefasor e youtube.com/jefasorocaba. São os nossos dois canais de transmissão, onde você pode acompanhar tanto as nossas palestras ao vivo, como também as nossas transmissões gravadas. Quem quiser nos mandar alguma mensagem durante a semana, tirar alguma dúvida, ou mesmo fazer críticas, sugestões a respeito das nossas transmissões, está aqui para você o nosso WhatsApp, 15 o DDD 98120 1843, 15, DDD de Sorocaba, da região de Sorocaba, 98120 1843. E tem ainda o nosso site, quem quiser mais informações sobre o nosso trabalho, tá aí, jefasorocaba.com, lá tem todas as nossas informações, a história do nosso grupo, as nossas atividades. Você pode rever também as nossas transmissões, os nossos bate-papos, as nossas palestras online, tem tudo lá no nosso site, então é só acessar e conferir tudo para você que gosta dos nossos trabalhos e que sempre prestigia as nossas transmissões. A gente vai iniciar então o nosso bate-papo online da noite de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo pela noite de hoje, por mais uma transmissão, por mais esta oportunidade. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para todos nós. Que os nossos amigos espirituais estejam presentes em nossas vidas, nos abençoando, nos iluminando e presentes nos lares e nos corações de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aos recados então aqui do Jefa, antes de começar a nossa palestra online. As nossas atividades durante a semana, todas as segundas e quintas-feiras, às 8 da noite, nós temos a palestra online. Na segunda-feira, além da palestra, o atendimento fraterno e na quinta-feira, as vibrações à distância. E sempre no primeiro domingo do mês, às 9h30 da manhã, o trabalho de assistência espiritual online, enquanto não estivermos fazendo o nosso trabalho presencial, todo primeiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais online. O atendimento fraterno das segundas-feiras, sempre depois da palestra, às 8h30 da noite. Quem quiser passar pelo atendimento, basta mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o telefone está aí na tela, o 15 98120 1843. A gente faz os atendimentos tanto pelo WhatsApp, como também pelo Messenger do Facebook, dentro da nossa página lá do Facebook, facebook.com/jefasor, ou ainda no Skype. Basta mandar uma mensagem para a gente no e-mail jefa.sorocaba@hotmail.com. Esse é o e-mail exclusivo do Skype. As vibrações à distância da quinta-feira. A gente sempre pede para as pessoas fazerem um evangelho no lar na quinta-feira, às 8h30, de preferência junto com o seu animalzinho. É importante que a pessoa esteja conectada com a espiritualidade nesse dia. E para pedir o tratamento à distância, basta mandar para a gente o nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. É sempre importante o tutor separar uma aguinha para o animalzinho, outra para o tutor, onde ali serão colocados os remédios espirituais específicos para cada um. Vocês podem mandar para a gente as informações no nosso WhatsApp também. O telefone está aí na tela também, 15 98120 1843. Nós temos aqui no Jefa livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais. Os livros da Editora M custam R$ 25,00, está aí na tela para você os títulos. E também livros do Marcel Benedetti, o médico veterinário espírita que inspirou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Cada livro do Marcel custa R$ 35,00. E ainda temos as obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e também o Céu e o Inferno, R$ 15,00 cada uma dessas obras. Lembrando que a venda desses livros serve para ajudar as nossas despesas, já que o Jefa agora é um centro espírita também. E temos ainda as máscaras do Jefa, todo mundo está tendo que usar máscara para sair de casa, máscara personalizada ali com o logotipo do Jefa, também ali com a carinha do São Francisco. Quem quiser adquirir alguma máscara, basta entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Uma máscara custa R$ 12,00, duas máscaras por R$ 20,00. Entre em contato com a gente combina aí como fazer a entrega. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar,
A gente agradece de coração, está aí na tela para vocês, os números da nossa conta bancária. No Banco do Brasil tem ainda o PagBank, né, do PagSeguro, que é uma outra forma também de ajudar. Lembrando, né, todo mundo tem suas despesas aí na sua casa, e o GEF agora, como um centro espírita, também tem suas despesas. Nós temos agora uma sede própria, que ainda não conseguimos inaugurar por conta da pandemia, e nós temos essas despesas aí para honrar. Então, quem quiser e puder nos ajudar, qualquer quantia nos ajuda muito. Daí então os nossos recados da noite de hoje, como a gente sempre faz aqui nas nossas transmissões. E hoje a gente está recebendo aqui pela primeira vez aqui nas nossas transmissões pela internet, a Tatiana Calito. Ela é lá de São Paulo, do GEDA, não é GEFA, Grupo de Estudos da Doutrina, Grupo de Estudos e Defesa dos Animais. Gentilmente ela atendeu o nosso convite para falar com a gente na noite de hoje sobre o tema alimentação e espiritualidade. Tatiana, muito obrigado por atender o nosso convite, por aceitar bater um papo aqui com a gente na noite de hoje. Seja bem-vindo aqui ao GEFA Sorocaba. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço imensamente o convite. É sempre uma honra e um prazer muito grande para a gente poder conversar e falar um pouquinho, né, sobre os nossos irmãos animais, sobre alimentação, enfim, tudo esses assuntos ligados à espiritualidade. São assuntos que a gente não gosta, né, Tatiana? Então, por isso quase nada. Por isso que a gente convida pessoas assim, né, que não gostem do tema, que não vão falar sobre o tema, né? Então, sim, uma tortura muito grande. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Tatiana, né, só para quem não conhece ela é médica oftalmologista, médica da família e também nutróloga. Por essa razão também, ela escolheu aí o tema alimentação e espiritualidade. Começo te perguntando o seguinte, Tatiana, inclusive é uma dúvida minha e acredito que uma dúvida de muita gente que está nos assistindo agora. Qual a diferença entre nutricionista e nutróloga? Bom, o nutrólogo, ele é um médico, né, então ele fez a faculdade de medicina, os 6 anos de faculdade de medicina, e posteriormente ele acabou se especializando nessa parte da nutrição, ligada à saúde, preservação, né, da saúde, prevenção de doenças, porque eu acredito que a medicina do futuro, a medicina ideal, realmente, ela está muito mais ligada, né, com o cuidado com o corpo, com a saúde, do que com o tratamento de doenças, simplesmente, né, com medicações e tal. Porque o médico, na verdade, ele não tem muito conhecimento de nutrição, porque isso não é uma cadeira, infelizmente, que é dada na faculdade. Então, o médico, para poder entender sobre nutrição, ele acaba tendo que estudar, né, fazer especializações, né, após o curso de medicina. Agora, o nutricionista é um especialista em nutrição, realmente, né, que ele fez uma faculdade destinada à nutrição. Uma outra questão, Tatiana, que as pessoas, quem procura normalmente um nutricionista ou um nutrólogo, né, tem às vezes uma dúvida que talvez possa parecer algo que não seja assim tão comum, mas acho que faz toda a diferença. Comer e nutrir. Existe diferença entre comer e nutrir? Não tenha dúvida, né? Porque o comer, ele é o quê? Você mastigar e engolir alimentos, só isso, né? E não necessariamente ele vai nutrir, porque nutrir é o quê? É dar as necessidades que o corpo e as nossas células precisam, né? Então, por exemplo, né, um prato de hambúrguer, por exemplo, você está se alimentando, mas você não está se nutrindo, né? Agora, um prato, né, com arroz, feijão, legumes, verduras ou uma fruta, além de você estar se alimentando, você também está nutrindo o seu corpo, né? Então, há uma certa diferença, realmente. A maioria das pessoas confundem, né? Acham que comer é a mesma coisa, né? Comer, você está matando a fome, né? Simplesmente isso. E o outro, você está mantendo o seu corpo saudável, curando doenças, enfim. E na sua avaliação, nós estamos comendo bem e nos nutrindo bem ou não? Infelizmente, não, né? Infelizmente, a maior parte das doenças, né, doenças crônicas que nós temos, como pressão alta, diabetes, câncer, alergias, uma série de doenças, né, que nós temos hoje uma epidemia,
dessas doenças. Eu sou formada há 20 anos. Eu me lembro que na época que eu fiz faculdade, se falasse que uma mulher de 20 anos tinha um câncer de mama, você tinha que publicar o caso, porque era uma raridade, né? E hoje você vê mulheres ou homens, né, ou até crianças com aumento do índice, né, de câncer. Hoje nós temos essa epidemia de diabetes, de pressão alta, que infelizmente assolam grande parte das pessoas, né, e são as grandes causas de morte no mundo, né. Se a gente parar para pensar que as doenças cardiovasculares são as campeãs de morte no mundo, né, e são doenças completamente evitáveis e tratáveis, né, com alimentação, com estilo de vida saudável. Então, assim, é uma pena que a gente esteja fazendo isso, mas dá tempo de reverter, né? Eu acredito que com a gente tendo um pouco de informação, né, eu acho que a maioria das pessoas, elas não fazem, né, porque não querem se cuidar. Eu acho que elas acabam fazendo errado por desconhecimento mesmo, né? Então, eu acho que o papel de quem entende um pouquinho mais é realmente trazer essa informação, né, para que mais pessoas se beneficiem do que eu me beneficio, do que eu consigo passar para os meus pacientes, né, mas se a gente puder difundir ainda mais essa informação, tanto melhor, né. Uhum. E hoje em dia, foi isso o tempo que quem tinha problema de pressão alta, diabetes, era só adultos, né? Hoje em dia a gente vê crianças, né, às vezes nascendo já com esses problemas, né? Na sua avaliação, a que se deve isso? A culpa, entre aspas, dos pais, uma tendência genética, tem a ver com questões espirituais, né? O que você pode falar a respeito disso? Olha, eu acredito que é um pouco de tudo, né? Mas se a gente for querer culpar a genética, infelizmente, hoje a gente não tem mais essa possibilidade, porque a gente entende hoje a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é quando você tem os genes, de repente eu tenho pai e mãe que são diabéticos ou hipertensos, ou que tiveram câncer, então eu posso até ter esses genes dentro de mim, mas dependendo do estilo de vida que eu tenho, eu posso ligar ou desligar esses genes. Então, em termos de câncer, apenas 10%, mais ou menos, dos cânceres são genéticos, ou seja, todos os outros 90% são ligados ao estilo de vida. E desses, a maior parte está ligada realmente à alimentação. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Inclusive, né, essa questão da alimentação é tão importante que hoje já se sabe que a alimentação que a mãe tem durante a gestação também pode interferir com a saúde da criança. Até, por exemplo, se uma mãe come bastante embutidos, né, tipo salame, presunto, salsicha, a criança também tem mais chance de ter câncer. Então, você veja a que ponto, né, a alimentação realmente é importante para a gente. Bom, todo mundo gosta de comer, né? Acho que é algo inevitável, faz parte, né, da nossa necessidade física, né? E tem alguns alimentos, né, que nos dão prazer, nos dão até uma sensação de felicidade, né? Por exemplo, para uma criança, talvez seja difícil você estimular uma criança a comer verduras, legumes, né? Agora, um sanduíche, né? Algo que não seja assim tão nutritivo, né? Talvez para a criança seja mais atraente, né? Mas como é que funciona, Tatiana, essa questão de prazer e felicidade na alimentação? Dá para a gente unir as duas coisas e, além de tudo, ter uma alimentação saudável e nutritiva? Ou são coisas totalmente opostas? Não, de forma nenhuma, né? Bom, primeiro, eu acho assim, a gente tem que entender que tem coisas que são viciantes na alimentação, né? Então, que quando você tenta retirar da sua alimentação, você sente necessidade física mesmo, né? Você tem síndrome de abstinência, como, por exemplo, doces, né? O açúcar e os laticínios, eles têm esse poder no nosso cérebro, né? Então, hoje já está comprovado que as pessoas são viciadas. Por isso que é tão difícil, né? Às vezes a pessoa deixa de comer carne, mas os laticínios, principalmente o queijo, que ele é mais concentrado ainda, as pessoas têm muita dificuldade de abandonar, né?
Mas, primeira coisa, a gente tem que entender que, às vezes, esse prazer que a gente tem, que dura segundos, né? Porque é só enquanto o alimento está na nossa boca. Porque a gente só tem papilas gustativas na boca. Engoliu, a gente já não sente mais sabor nenhum, né? Então, da boca, né, até sair o alimento, são só as consequências do que a gente está comendo, né? Então, primeira coisa, a gente tem que tentar entender que será que alguns segundos, né, de prazer vai valer a pena, né? Uma consequência a longo prazo, né, grave muitas vezes, né, que pode levar até ao desencarne da pessoa. Mas também a gente não é porque você não está comendo determinados alimentos que você não vai ter prazer naquilo, né? Um alimento, quando bem feito, né, quando feito com... Hoje nós temos muitos temperos naturais, muitas ervas aromáticas que a gente pode usar nos alimentos que ficam maravilhosos, né? Então, por exemplo, eu como hambúrguer, né, de vegetais, eu como coxinha, quibe, enfim, nada que leva queijo, nada que leva carne, mas são comidas maravilhosas. Inclusive, quando eu faço essas comidas para as outras pessoas, né, que não estão acostumadas, e as pessoas comem e ficam maravilhadas, pedem receitas. Então, a gente tem bolo de aniversário, né, a gente tem tudo, só que numa versão um pouco mais saudável. Mas você está falando essa coisa da criança, é engraçado, porque eu tenho uma filha, hoje ela está com 10 anos, mas a gente mudou a alimentação aqui em casa, ela tinha 4 anos, então ela era bem pequena, né? Então ela foi se adaptando, né, com essa alimentação sem nada de origem animal, e mais saudável, com menos açúcar e tal, e ela se adaptou super bem, ela gosta, né, enfim. E teve até um fato que eu acho que é até engraçado, que no aniversário dela, eu falei para ela, olha, você pode escolher, eu vou fazer o almoço que você quiser. O que você quiser, eu vou fazer, escolha. Aí ela pensou e falou assim, mamãe, eu quero macarrão com brócolis e molho de couve-flor. Aí eu olhei para ela assim, né? Falei, é isso que você quer? Ela falou assim, mamãe, é isso que eu quero. Aí você veja, né, ela poderia ter escolhido hambúrguer, ela poderia ter escolhido lasanha, enfim, uma série de coisas. E ela, do gosto dela, ela escolheu. Então, eu falei, seja feita a sua vontade, né? Então, fiz o macarrão do jeito que ela queria. Então, você veja que é uma questão de você ir mostrando para a criança, né? Então, uma coisa que eu acho que é bacana também, por exemplo, com criança, é trazê-la para a cozinha, né? Traz para ela ajudar a preparar os alimentos, porque isso, quando a criança, ela começa a manipular, experimentar os alimentos, ela vai querer, obviamente, comer aquilo que ela fez, né? Então, ela passa a interagir e gostar daquilo, né? Então, eu acho que, assim, tem muitas formas da gente se alimentar bem, né? Não é um sacrifício se alimentar, né, bem. Muito pelo contrário, né? Até porque os benefícios que a gente sente, né, no nosso corpo, né, tanto física quanto espiritualmente, são tão importantes, né, isso não sou só eu que falo, né, os pacientes falam, né, os familiares que também mudaram a alimentação também falam. Então, é uma coisa que vale a pena experimentar. Eu tenho certeza que todo mundo que experimentar vai gostar. Você citou aí questões, até deu um gancho aí para a próxima pergunta, questões espirituais. E acho que o exemplo, né, muitas vezes vale muito mais do que palavras, né? A criança vê os pais comendo bem e respeitando principalmente, né, os nossos irmãozinhos animais, acho que faz toda a diferença. E essa questão de alimentar-se bem com as questões espirituais, né? Você falou aí de que hoje você come, né, quibe, tudo sem carne, né? Mas tem muita gente que ainda tem dificuldade em fazer essas adaptações, enfim. Mas como é que a gente pode cuidar bem do nosso corpo e também cuidar do nosso espírito? Porque tem essas questões espirituais também por trás de uma boa alimentação, né? Sim, não tenha dúvida, né? Porque se a gente parar para pensar, né, os animais, eles são seres sencientes, né? O que é isso? Né? Eles têm sentimentos, eles têm consciência, então eles sentem dor, medo, tristeza, alegria, todos os sentimentos que a gente tem, eles também têm, né? Então, eles sabem que eles estão em uma situação que
que não é prazerosa, obviamente, para eles sabem que eles vão morrer, né? Então, imagina se nós estivéssemos no corredor da morte, o que a gente sentiria, né? Então, toda aquela carga de emoção negativa, né, de medo, ou até de raiva mesmo, né, por estar naquela situação, eles também têm. Então, eles vão liberar toda essa carga, essa energia também negativa, né, no corpo deles. Então, quando a gente se alimenta dessa carne, né, desse animal, então a gente acaba absorvendo tudo isso, né, porque se ele liberou aquilo, né, pensa, se a gente encosta num objeto, a gente consegue transmitir a nossa energia, né, imagina você colocar dentro do seu corpo, né, um pedaço que eu nem chamaria de alimento, né, porque não está nutrindo, né, mas enfim, né, você colocar dentro do seu corpo alguma coisa que veio com tanta dor, com tanto sofrimento, né, aquilo não vai fazer bem, né, se a gente parar para pensar friamente, né, que às vezes a gente não quer pensar muito, né, mas se a gente para pensar e analisa friamente a coisa, a gente percebe que aquilo realmente não pode fazer bem. Inclusive isso que você está falando, para quem tem... a maioria das pessoas que assistem às nossas lives, às nossas transmissões, são espíritas ou espiritualistas, né? Ou simpatizantes, pelo menos, da doutrina espírita, né? E no meio espírita a gente sabe que ainda existe muita resistência, né, em se falar, por exemplo, em vegetarianismo, em proteção animal, né? Mas tudo isso que você está falando, né, eu vou citar aqui um exemplo de um livro muito conhecido, ou de um autor muito conhecido do meio espírita, que é o André Luiz. No livro Missionários da Luz, ele cita a cena de um abatedouro, né, a cena do lado espiritual de um abatedouro. Que a gente sabe, para quem já viu vídeos na internet, para quem já assistiu documentários, a gente sabe que é muito triste ver aquelas cenas. E ele descreve essa cena do lado espiritual, inclusive com vampiros absorvendo os últimos fluidos vitais dos animais, né? E você citou aí que essa energia a gente acaba absorvendo ao ingerir essa carne oriunda de uma situação de extremo sofrimento para os animais, né? Aquela história de abate humanitário, a gente sabe que isso daí não é bem por aí, né? Mas assim, no meio espírita a gente ouve muito isso, Tatiana. Mas se eu cozinhar o alimento, se eu fritar o alimento, né, essa energia vai embora. É por aí, não é por aí? O que você tem a dizer, enquanto nutróloga, a respeito dessas duas questões, da questão nutricional e da questão espiritual, oriunda de um animal, de um ser vivo, de um ser de Deus que foi morto de forma nada humanitária, né? Bom, em termos nutricionais, né, como médica, eu posso dizer que não vai fazer bem algum, né, pelo contrário, né, a gente sabe, né, pelas estatísticas, por inúmeros, né, estudos publicados hoje, né, que quanto menor a quantidade de produtos animais que você ingere, menos doenças você tem, né, então, quanto mais leite você toma, quanto mais carne você come, mais problemas você vai ter, né, então isso já é nítido, né, até às vezes as pessoas falam, mas o ovo também, ele está implicado em muitas doenças, né, como AVC, pressão alta, diabetes, câncer, enfim, uma série de coisas. Então, em termos médicos, não há dúvida nenhuma, né, de que a alimentação saudável, né, derivadas de plantas, né, ela é infinitamente mais saudável realmente do que uma alimentação que compõe, né, de carnes, enfim, de derivados animais. Eu acredito, assim, em termos espirituais agora falando, né, eu não vejo como, né, se você cozinhar, iria sumir esses fluidos negativos, né, porque nem faz muito sentido. Inclusive, né, por exemplo, uma planta, mesmo as plantas, quando você cozinha, geralmente você está perdendo vitalidade, né, quanto mais você cozinha um alimento, na grande maioria deles, você está perdendo nutriente, né, então, nem é tão vantajoso assim, né, então eu acredito que para as carnes seja pior ainda, até porque sabe aquele tostadinho da carne, sabe, aquela casquinha, aquilo é extremamente cancerígeno. Aquele bem passado, né, então, da carne, no caso? Exato, os dois fazem mal, né? O mal passado porque vem com micro-organismos, uma série de coisas,
e o bem passado também, porque aquele queimadinho, ele libera toxinas, entendeu, que são cancerígenas. Para você ter uma noção, né, o quanto essa coisa do câncer ligado às carnes são importantes, você sabia que mesmo se você for num churrasco, vamos supor, você, por exemplo, não come carne, né? Aí você vai num churrasco, e você fala assim, mas eu vou levar meu churrasquinho veg lá e tal, e vou comer. Tudo bem. Só que o ar, aquela fumaça que sai da carne, aquela fumaça também tem substâncias cancerígenas, que elas podem ser absorvidas, tanto pelas vias aéreas quanto pela pele. Até a pele da pessoa, mesmo se você não comer carne, você está absorvendo essas substâncias cancerígenas, para vocês terem uma noção de quão grave é a situação. Seria mais, Tatiana, seria mais ou menos, não sei se mal comparando, uma pessoa que não fuma está perto de um fumante, por exemplo? Seria mais ou menos a mesma coisa? Seria mais ou menos isso. Seria você está absorvendo passivamente, né? Embora você não esteja comendo, mas você não deixa de estar absorvendo toda aquela substância cancerígena, né? Então, bem também não faria, né? Pois é. Graças a Deus não como mais carne, né? Já faz 8 anos já que eu parei de comer carne. E antes, no começo, eu confesso que eu sentia cheiro, aquilo salivava. Hoje eu sinto cheiro de carne, qualquer tipo de carne, me embrulha o estômago, inclusive evito ir em fé. Agora nem dá por causa da pandemia, mas né, numa situação normal evitava ir em festas, em churrascos, porque o cheiro me fazia mal, né? E agora você falando isso daí, então, mais bem ainda que eu vou evitar. Mais um motivo. Mais um motivo para evitar, né? Agora, com relação a fazer a comida que a gente a comida, né? Nosso almoço, nosso jantar. A gente sempre ouve aquela história, né? De mãe, de vó, né? É feito com amor. Existe essa história mesmo de você preparar uma comida, preparar uma alimentação com amor? Faz diferença isso? Ou são mitos, são histórias que a gente ouve quando é criança e não corresponde à realidade? Não tenha dúvida, né? Como eu falei, tudo que a gente toca, né, a gente impregna da nossa energia, né? Então, uma das coisas que eu acho que são muito importantes hoje em dia, que talvez de alguma forma também esteja contribuindo para esse adoecimento, né, em larga escala, né, para a população no geral, é essa questão, por exemplo, da industrialização, né? Hoje em dia, os alimentos, a gente dificilmente compra um alimento in natura, né, e vai preparar em casa. A maioria das pessoas, eu não sei por que cargas d'água, né, chegou-se a uma conclusão que era chique, né, a pessoa falar que ela não sabe cozinhar, eu nem chego perto da cozinha, né, e eu vejo isso com uma tristeza muito grande, porque eu hoje, né, eu tenho um prazer enorme de preparar os alimentos para nós aqui em casa, ou quando a gente vai em algum lugar, preparar para alguém, né, porque é isso que você falou, né, a gente coloca a nossa energia, a nossa aura impregna, junto com a aura que o alimento tem, né, você impregna aquilo, né, então, imagina se você terceiriza aquilo, você não sabe quem está fazendo o seu alimento, né, provavelmente é uma máquina que misturou aquele monte de coisa, de temperos, de sal, de açúcar, conservantes. Então, assim, isso é uma série de coisas que realmente, né, não podem fazer mal, não podem fazer bem, né, ao nosso organismo, né? Afinal de contas, nós somos seres que, infelizmente, a gente se desinseriu da natureza, né? Mas nós somos seres que pertencemos, né? Embora a gente viva em cidades grandes, né, e com uma desconexão muito grande, mas, na verdade, nós somos seres pertencentes à natureza, né? Nós não somos seres à parte, né? Verdade. Você falou aí de aura, né? A gente sabe que nós humanos, os nossos animaizinhos, né? Inclusive as minhas cachorras estão aqui latindo do lado, não sei se o pessoal está ouvindo aí na transmissão. A gente sabe que eles têm uma aura, né? Os alimentos também têm aura? Você falou aí mais ou menos isso aí? Foi isso que eu entendi? Os alimentos também têm uma aura própria? Como é que funciona isso? Sim, eles também têm aura. Porque, afinal de contas, eles também são vivos, né? Os alimentos, né, independente de serem vegetais ou não, eles são seres vivos, né? Então, eles também têm uma aura. E é interessante, inclusive, se o alimento ele é orgânico, ele tem uma aura muito mais bonita do que o alimento que não é orgânico. É aquele que
que foi manipulado, né, com pesticidas, enfim, com tóxicos, né, que talvez por isso também que esses alimentos nos façam mal, né, além da questão biológica, que a gente sabe que isso faz mal, mas talvez até energeticamente, né, como a vitalidade deles é muito pequena, né, então talvez uma dessas coisas também seja isso. Inclusive, né, um pedaço de carne tem uma aura tão feinha, coitada, sabe, assim, tão escurinha, que realmente não pode nos fazer bem, com certeza, né. Pois é. Baseado nisso que você está nos contando aqui, Tatiana, a gente pode concluir que nós somos responsáveis por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente faz na nossa vida e, consequentemente, pelo nosso corpo material. Eu vou citar novamente aqui um exemplo do André Luiz, né, que acho que eu particularmente gosto muito de citar o André Luiz em palestras que eu faço, em estudos que a gente faz, porque eu acho que ele foi uma pessoa, pelos relatos, né, que a gente vê dos livros Nosso Lar, Missionários da Luz, ele foi uma pessoa muito próxima da gente, né? As nossas atitudes hoje são muito parecidas com as que o André Luiz descreve quando ele estava encarnado, né? Então, por exemplo, a gente vê, quem assistiu o filme Nosso Lar, ou mesmo o livro, né? Deve se lembrar da cena onde ele é chamado de suicida, quando ele estava ainda no umbral. E depois que ele é socorrido, que ele já está lá na colônia, no Nosso Lar, ele não entende muito isso, né? Puxa, mas eu não fui suicida, né? Ele era médico, né? Ele era um médico. E ele, até no filme ele até fala, jamais faria isso, né, tal. E daí os mentores, né, os amigos espirituais vão explicando para ele que ele foi um suicida inconsciente, porque entre outras coisas, né, entre os abusos dele, uma delas foi a má alimentação dele, né, ele também ingeria muita bebida alcoólica, enfim. Mas a má alimentação e por outras questões também, isso fez com que ele se tornasse um suicida inconsciente. Como eu falei, nós somos talvez muito próximos, né? Os nossos comportamentos são muito próximos do André Luiz. Se nós insistirmos em continuar uma alimentação errada, uma alimentação equivocada, pode acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com o André Luiz, ou seja, além de ir para um umbral, que acho que é algo que muita gente tem medo, a gente ser um suicida inconsciente? Eu não tenho dúvida. Talvez nem mais inconsciente, né? Porque uma vez que a gente tem essa informação, que ele não tinha, embora ele tenha sido médico, os médicos não tinham conhecimento nenhum, essa cadeira de nutrição não existia, né? Nem médico, nem ninguém sabia nada sobre isso, né? Então, se ele foi considerado suicida, mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre isso, né? Apenas pelas atitudes dele, imagine nós hoje, né, com conhecimento, ainda que mesmo que leigo, né, todo mundo sabe, por exemplo, que refrigerante faz mal, né, e é difícil você ver uma casa onde o refrigerante não circula livremente, né, então tem uma série de coisas que a gente, né, já sabe que não é legal, que açúcar faz mal e tudo mais, e a gente continua consumindo, né, então, e a gente pensa assim, mas será... Richard Simonetti, ele fala isso, quer dizer que é mais recente ainda, né, que André Luiz, ele fala isso, que muito poucas das pessoas desencarnam no momento, na época apropriada, no sentido, né, de tempo de encarnação, que a maioria desencarna precocemente, justamente por causa desses abusos, e ele cita, inclusive, no meio desses abusos, realmente, né, os abusos da alimentação. Então, eu acredito que sim, né, a gente precisa... Nossa responsabilidade com o nosso corpo é muito grande, né? Porque se a gente veio aqui para evoluir, para trabalhar, eu preciso desse corpo, né? Porque se ele não estiver funcionando adequadamente, como é que eu vou fazer, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou ajudar, enfim, né? Então eu preciso, é como um carro, se o carro não estiver funcionando bem, eu não consigo me movimentar, né? Então, nosso meio aqui é o nosso corpo, então a gente precisa realmente, né? Nossa, é grande a responsabilidade, né? Sim. O nosso carro, né, para quem tem veículo, né, a gente até pode dar um jeitinho, né? Se o meu carro está quebrado, eu vou de ônibus, vou de metrô, vou a pé, mas o nosso corpo físico não, a gente só tem esse veículo, né? Então a gente tem que cuidar com muito amor e carinho, porque é um empréstimo divino e tudo que é emprestado a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Inclusive o nosso corpo físico, né? Então, inclusive nisso, só uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Eu falo assim, se você tem um carro, né, e você normalmente cuida do carro, vamos supor que você saiba que num posto tem gasolina adulterada,
Você vai abastecer o seu carro lá naquele posto? Não, muito provavelmente não. Você vai procurar um outro posto que você sabe que a gasolina é boa, enfim, né, que não vai dar problema no seu carro. Se a gente tem esse cuidado com o nosso carro, por que a gente não tem esse cuidado com o nosso corpo? Né? Porque se eu colocar uma gasolina, né, um alimento dentro do meu corpo que não é adequado ao meu corpo, o funcionamento dele vai ser diferente, eu vou diminuir a vida útil, né? Então, quer dizer, a gente às vezes tem mais cuidado com o carro e com a casa, que, como você disse, são bens que a gente consegue trocar, que com o nosso corpo, que a gente vai trocar em algum momento, mas não é tão fácil, né, quanto trocar de carro e trocar de casa, né? E não é tão já também, né? Baseado nisso que você está falando, gostei desse exemplo da gasolina adulterada. Seria correto a gente afirmar que hoje nós estamos consumindo, a nossa gasolina adulterada seria os produtos de origem animal? Não tenho dúvida disso, porque nos estudos científicos, né, médicos, eles mostram que a porcentagem, além das doenças, de mortes por todas as causas no geral, elas são menores entre as pessoas que não consomem produtos de origem animal. Então, sim, né, basta você ver as pessoas que são centenárias, né, que vivem durante muitos anos. Se você for parar para conversar, normalmente são pessoas que tiveram, de alguma forma, uma alimentação mais saudável. Dificilmente uma pessoa que tem uma alimentação muito desregrada chega numa idade, né, mais avançada e com uma qualidade de vida, né? Então, eu acredito que sim. Então, vamos repensar as nossas atitudes, né? Como dizia Kardec, né, a gente tem que utilizar o bom senso e a fé raciocinada diante daquilo que a gente ouve, né? Não é porque a gente está aqui conversando agora, né? Eu aqui do Jefa, a Tatiana como médica, né? Que a pessoa, então a partir de agora, porque eles estão falando, eu vou ter que parar de comer carne. Reflita, né? Reflita a respeito, repense suas atitudes, né? Porque a gente precisa, em algum momento, tomar uma atitude para o nosso próprio benefício, né? E sempre com consciência e sempre com bom senso, como preconiza a doutrina espírita. Independente da pessoa ser espírita ou não, né, bom senso e razão, acho que a gente deveria, se utilizássemos de uma forma coerente na nossa sociedade, talvez a gente tivesse um mundo muito melhor do que a gente vive hoje. A gente reclama tanto das coisas, né, mas talvez falte um pouco de bom senso e racionalidade para as pessoas, né? Talvez a gente então, inclusive, melhor, né, nesse ponto a gente pode até usar Kardec, né? Que ele, quando fala da universalidade dos ensinamentos, né, porque foi assim que ele escreveu, né, ele codificou, né, a doutrina, né, baseado no que vários médiuns de várias localizações do mundo falavam. E a gente pode usar esse mesmo crivo, né, para falar sobre alimentação, né, se tantos estudos, né, ao mesmo tempo vêm mostrar isso, científicos, né, com rigor, vem mostrar isso, né, então é porque realmente, né, alguma coisa tem aí, né, como você falou, levantar a luzinha e falar, opa, preciso pesquisar, preciso, né, entender um pouquinho melhor sobre isso para tomar uma decisão mais acertada, né. Tem se falado muito mais do que há 10, 20 anos de vegetarianismo, de veganismo, né, e algumas pessoas, talvez de forma equivocada, acham que isso é modinha, né, inclusive, é muito triste, a gente, talvez você da área médica possa até falar um pouco melhor. Tem alguns profissionais da área da saúde que também pensam da mesma forma, né? Você acha que os profissionais, principalmente da área de nutrição, né, no caso você como nutróloga, eles estão se adequando a essa nova realidade, esse novo estilo de vida das pessoas? Ou eles também ainda estão com aquele pensamento de que isso é uma modinha, logo passa e as coisas vão, entre aspas, voltar ao normal? O que você pensa a respeito disso? Bom, tem mudado, né, como tudo, as coisas têm evoluído, as pessoas estão mudando, os médicos, os nutricionistas estão mudando, mas não na velocidade que eu gostaria, ou não na velocidade que seria o ideal, porque às vezes eu pego bastante pacientes que pipocaram em vários médicos, em vários nutricionistas, e que desencorajaram a pessoa, né, a ter esse tipo de alimentação, né? Então, infelizmente, ainda tem um pouco dessa postura, né, tanto das pessoas no geral, como de alguns médicos, né, de algumas pessoas da área da saúde, mas, assim, está melhorando, né? Eu acredito que
que é, assim, falta um pouco de estudo, realmente, né, de olhar com outros olhos, né, para esses estudos novos, para tudo isso, enfim. Mas eu acho que devagar a gente vai chegando lá, né? Eu faço parte de um grupo que chama os Médicos Vegetarianos, é uma associação, né, que tem médicos e nutricionistas do Brasil e do mundo, né? Então, assim, então já está mudando, né? É que aqui no Brasil, infelizmente, as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? Nos Estados Unidos e na Europa, isso já é falado, né? Já é propagado com muito mais ênfase do que aqui no Brasil, né? Inclusive, tem alguns países da Europa que, se a pessoa ela se declara vegetariana, ela tem até desconto no seguro-saúde. Por quê? Porque essas pessoas dificilmente ficam doentes, né? Então, para você ter uma noção de que, assim, para uma seguradora dar desconto, é porque realmente a coisa faz sentido, né? Senão, eles não fariam isso, né? Tem universidades e escolas na Europa que já existe a segunda sem carne, né? Tem lugar, principalmente agora por conta da pandemia, né? Que a gente sabe que tem muita relação com essa questão, né? Da produção de animais e tudo, que eles já estão estimulando realmente as pessoas a diminuírem, né? O consumo de produtos de origem animal, para tentar debelar toda essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, né? Você citou a pandemia, é o assunto da moda, né? Todo o mundo, literalmente, fala sobre isso, né? Você liga em noticiários aqui do Brasil, mesmo em noticiários internacionais, está diminuindo um pouco, pelo menos, já foi mais, né? Está diminuindo um pouco, pelo menos, essas notícias. Mas não tem como a gente não falar da pandemia. Recentemente eu vi um artigo da antropóloga britânica Jane Goodall, onde ela cita claramente que a pandemia do coronavírus tem tudo a ver com as questões da alimentação de carne animal, né? Seria correto a gente afirmar isso? Somente a ingestão de carnes exóticas, né, como muita gente às vezes fica preconizando, né? Os chineses comem lá morcego, comem lá uma série de animais que normalmente as pessoas no Ocidente não comem, e por isso se origina a doença. Mas independente de ser uma carne exótica ou não, na sua avaliação, tem a ver realmente essa alimentação de carne animal com a pandemia, ou não é bem por aí? Não tenha dúvida, né? Todas essas pandemias, todas essas que surgem, né? A gripe suína veio da onde? Veio dos porcos, né? A gripe aviária veio da onde? Né? Das aves. Enfim, né? Uma série, o ebola, né? Até o HIV, todas essas pandemias, todas essas doenças emergentes que nós temos hoje em dia, todas elas estão relacionadas não só com o consumo, né? De comer a carne, mas esse modo de lidar com os animais exploratório, né, onde eles são confinados em lugares fechados, em lugares sujos. Então, a gente, para evitar, o que a gente está propagando hoje, né, que para evitar ficar contaminado, o que a gente evita? Aglomerações, não é? A gente tem que se manter higiênico e tudo mais. Lá é justamente o contrário. Então, você pega uma série de animais, coloca num lugar apertado, fechado, que não tem circulação de ar, ou seja, e eles usam ali, né, como banheiro, enfim, né, eles fazem todas as necessidades ali, deitam ali. Então, aquilo para contaminar, para aquilo virar uma pandemia, né, e eles se contaminarem, as pessoas que lidam com tudo isso, né, que ou no abate, ou no manuseio dessas carnes, a chance disso passar para o ser humano é muito grande. E aí, pronto, né? Tanto que já está falando, né, de um outro vírus, né, suíno, que já teve até uma pessoa aqui no Brasil que teve, né, com possível, né, para virar uma pandemia, nova pandemia. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, né, que, na verdade, e a gente como espírita, né, a gente está falando o quê? Da lei da causa e efeito, né, porque se a gente está lidando com os nossos irmãos animais, né, que seriam os seres que nós deveríamos cuidar e proteger de uma forma tão, infelizmente, tão
sem amor, né, sem compaixão, né, se a gente trata o outro dessa forma, automaticamente a gente vai gerar essa reação para a gente, né? Então, infelizmente, se a gente está gerando dor e sofrimento para eles, isso, né, energeticamente vai virar para a gente como dor e sofrimento, né, e doenças e tudo mais. Então, mas a boa notícia é que a gente pode mudar tudo isso, né? Está nas nossas mãos, basta a gente querer, né? Basta a gente querer e basta a gente fazer também. Como espírita, Tatiana, uma pergunta muito... Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, inclusive para a Ivani, né, nossa amiga em comum, que inclusive foi quem te indicou aqui para fazer esse bate-papo com a gente. Já fiz essa pergunta para várias pessoas, mas o bom da doutrina espírita é a gente ouvir opiniões, né, que às vezes diferem uma da outra, mas em muitos pontos elas acabam tendo pontos em comum. Na sua opinião como espírita, por que o meio espírita ainda é tão resistente em se falar e principalmente em se adotar o vegetarianismo ou até mesmo o veganismo? Bom, eu acho que, assim, em grande parte, porque a gente tem, às vezes, uma coisa de customizar a nossa fé, né? O espiritismo é muito bacana, é muito legal, ele consola e tudo, né, porque a gente sabe que não acaba aqui, que a gente vai encontrar nossos entes queridos, enfim. Mas quando toca na coisa da gente ter que modificar, né, da gente se modificar internamente, às vezes esbarra em algumas coisas que às vezes a gente não quer mexer muito, né. Então, a gente escolhe dentro da fé aquilo que a gente acha que é mais conveniente, né, e aquilo que a gente acha que vai dar trabalho, a gente acaba não mexendo muito, né. Eu não sei, infelizmente no meio espírita tem uma coisa, né, que as pessoas falam, né, que, não, calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, e aí com essa história da gente pensar que a gente tem toda a eternidade, a gente acaba fazendo muito pouco, né, e Kardec até fala isso, né, que a gente porque vai dar trabalho, né, a gente mudar, a gente olhar para a gente, primeiro assim, a gente tem que ter uma certa humildade de olhar e falar, eu estava errada, né, de olhar e falar assim, durante a minha vida toda, eu agi de forma que não era o ideal, né, por ignorância, enfim, por qualquer motivo, né, eu não estava agindo de forma adequada, e eu preciso mudar, né, então, tem que ter muita humildade para virar para si mesmo e falar, né, olhar para minha sombra e falar, né, que eu preciso mudar, né, então, poucos estão dispostos a realmente, né, a olhar para si e falar que precisa mudar. E Kardec, ele fala, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Ou seja, a gente precisa ter esse esforço, né? E para falar a verdade, assim, eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Quando eu resolvi mudar a alimentação, eu mudei por causa dos animais, né? E depois que eu fui estudar nutrologia, depois que eu fui realmente comprovar que aquilo estava tão certo, né? Que aquilo ia fazer bem para mim, para o planeta, enfim, para todo mundo, né? Mas a princípio foi uma coisa que eu fiz por eles, né? E para mim, para falar a verdade, é uma coisa muito mais fácil de fazer, porque é uma coisa externa, né? Então, assim, eu deixo de fazer tal coisa. Por exemplo, se você fuma, eu deixo de fumar. Embora, como você falou, às vezes a gente tem vontade no início, aquela coisa toda, mas é uma coisa externa. Por exemplo, ter paciência, no meu caso, é mais difícil do que parar de comer carne ou parar de fazer alguma coisa, porque é uma coisa interna, né? Porque, para mim, é um trabalho muito difícil. Eu tento, mas não é toda hora que eu consigo, né? Mas, por exemplo, se eu parar, se é uma coisa externa, eu não posso fazer isso. Ok, eu não faço e está tudo bem, né? Se a gente parar para pensar desse sentido, é mais fácil do que a gente mudar coisas que estão arraigadas na gente, né, há milênios, né? Então, eu acho que, assim, é questão de dar o primeiro passo, né? É questão de falar, bom, eu preciso começar a me colocar em movimento, a mudar algumas coisas, enfim, eu acho que vai por aí. Uhum. Como você disse numa outra resposta sua, às vezes não é na velocidade que a gente gostaria, mas
Algumas coisas já estão mudando, né? Algumas pessoas, já existe até alguns movimentos aí dentro do meio espírita mesmo, né, em defesa dos animais, o que é muito bom. Inclusive, um deles é o do qual você faz parte, que é o GEDA, diferente de GEFA, que é o Grupo de Estudos em Defesa dos Animais. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona o GEDA, o que é exatamente o GEDA, para o pessoal que está em casa e às vezes não conhece. Bom, o GEDA, né, ele é um grupo de pessoas, né, que se reuniram, né, por amar os animais, enfim, querer ajudar. E aí nós temos um trabalho que é à distância, né, onde nós fazemos, as pessoas colocam os nomes, né, de animaizinhos que precisam de tratamento. E nesse trabalho, inclusive, nós fazemos, como a gente trabalha também com apometria, cromoterapia, né, porque a nossa casa ela é uma casa espiritualista, reiki, jorei, a gente tem uma série de recursos que a gente acaba usando. E como você falou até em relação ao abatedouro, né, quando o André Luiz fala do abatedouro, nós, no trabalho à distância, nós fazemos trabalho, como a gente está desdobrado, nós fazemos alguns trabalhos de viagem a locais, né, e nós já fomos para abatedouros, para navios pesqueiros, enfim, para uma série de lugares que realmente eu nunca fui fisicamente nesses locais, mas eu já fui espiritualmente. E realmente é um lugar, assim, aterrador, entendeu? É muito triste, não só para os animais, mas tem muitos espíritos, né, que ficam presos ali naquelas energias, né, de dor, de sofrimento dos animais, se alimentando daquilo. Então, é um lugar de muita tristeza, realmente. Mas a gente tem esse trabalho também no GEDA, a gente tenta ajudar, né, o máximo que a gente pode, né. E a gente tem o trabalho presencial, que no momento está suspenso, né, por conta da pandemia, uma vez por mês, a gente recebe os animais, né, para passe, reiki, jorei, enfim, nós temos também a comunicadora interespécies, que também dá uma força enorme para a gente, né, mostra alguns detalhes que às vezes a gente não percebe, né, que ela traz, que os animais demonstram para ela, e a gente tem cursos, grupo de estudos, enfim, a gente tem toda uma divulgação, né, nessa questão da espiritualidade dos animais, do respeito, é mais ou menos isso, o GEDA. Legal. Esse grupo, né, só para entender, ele é formado só por pessoas espíritas ou tem pessoas que às vezes não têm nenhuma religião, nenhuma religiosidade, ou são de outras religiões e também fazem parte do... Isso fala o pessoal do grupo mesmo, não os frequentadores. Bom, o GEDA, né, assim como porque o GEDA ele está dentro de uma casa que chama Fraternidade Cristãos em Ação, né? A casa e o GEDA são espiritualistas, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa ser espírita, ela precisa ter logicamente, alguma espiritualidade, né? A grande parte realmente acaba sendo espírita, né, ou tendo uma base muito grande do espiritismo, né? Mas, por exemplo, para trabalhar com o GEDA, a pessoa precisa ser pelo menos vegetariana, né? Porque daí não faria sentido, né, a pessoa tratar os animais e depois comê-los, né? Então, sim, é uma necessidade, né? A fraternidade Cristãos em Ação, a cantina é vegetariana e vegana também, em respeito, né, aos animais. Uma vez, mesma coisa, né, se a casa atende os animais, né, ela tem que respeitá-los de uma forma ampla, né. Uhum. Inclusive, isso que você falou, né, dos trabalhadores serem vegetarianos, né, enfim. A gente ouve muito no meio espírita, né, assim, trabalhos, entre aspas, normais, não que o trabalho dos animais seja normal, mas em trabalhos que não sejam voltados para os animais, por exemplo, no dia que a pessoa vai trabalhar numa sala de passe, ou fluidoterapia, né, sempre se recomenda para as pessoas não tomarem álcool e não comerem carne, ou seja, se em centros normais, entre aspas, já existe essa recomendação de não se comer carne, e o porquê de não se comer carne? Justamente por todas as questões que você já abordou aqui no nosso bate-papo, né, pelas questões energéticas, pelo fato dos animais serem abatidos de forma cruel e ficar impregnado, né, na carne aquela energia, ou seja, e os espíritas ainda não acordaram para esse tipo de situação. Se existe essa recomendação, né, em centros por aí, para as pessoas não comerem carne no dia que vai trabalhar, principalmente de forma mais intensa, a parte espiritual,
e as pessoas parecem que não percebem, né, essa relação, ou acham que é só por, como se diz, só pro forma. Não vou comer carne hoje porque eu vou trabalhar no centro, mas tem toda uma relação, né, Tatiana? Não, exatamente, né? É uma coisa que eu nunca consegui entender realmente, né? Porque assim, se há uma recomendação para que não se consuma, porque faz mal, enfim, né? Por uma série de coisas que a gente já discutiu aqui, então, se não faz bem, então eu não devo fazer aquilo só um dia, né? Eu devo fazer aquilo, ou pelo menos tentar fazer aquilo todos os dias, né? Então, eu acredito que, até porque, imagina, eu vou respeitar, então eu vou tratar bem as pessoas só no dia que eu vou atender as pessoas lá no centro? Não, né? Quer dizer, nos outros dias eu maltrato, eu xingo as pessoas, mas no dia que eu estou lá no centro espírita eu vou tratar bem? Não. É lógico que talvez a gente, né, não seja tão bom assim para conseguir fazer tudo todos os dias, obviamente, nós estamos, né, na caminhada, mas eu acho que o foco é esse, a gente tentar, né, ampliar, né, esse respeito, essa compaixão, então, para todos os dias, né, porque se faz mal um dia, faz mal todos os dias, né. Pois é, acho que falta um pouco de coerência, né, por parte de alguns espíritas em relação a isso, né. Luciano, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, né, minhas cachorras já estão aqui, inclusive, dando o seu ar da graça aqui. Mais uma vez, queria agradecer muito a sua presença aqui, né, acho que o trabalho que vocês realizam aí no GEDO tem tudo a ver com o que a gente faz aqui também no GEDO, inclusive são histórias muito parecidas, né, a gente estava conversando aqui fora do ar. E quando tudo isso passar, quando toda essa situação se normalizar, a gente espera que se normalize, deixo aqui um convite para você, para vir nos visitar presencialmente, né? De repente até fazer uma palestra para a gente presencialmente, que acho que quanto mais a gente levar informação, e principalmente informação com pessoas que estão abalizadas até na parte científica, né? Lembrando sempre que o Espiritismo também é ciência, e Kardec sempre recomendou para a gente acompanhar o progresso da ciência, né? Então gostaria de deixar desde já o convite aqui para você, para nos visitar quando tudo isso normalizar, e se você tiver alguma, como a gente costuma dizer no meio espírita, né, as considerações finais aqui para a gente encerrar esse bate-papo muito gostoso na noite de hoje aqui, Tatiana. Bom, eu mais uma vez queria agradecer, né, a oportunidade. Como eu falo, é sempre um prazer, né, falar sobre os animais, conhecer pessoas novas, né, que têm esse olhar. É muito bacana realmente a gente ver que está crescendo realmente esse movimento, né, de respeito no meio espírita para com os nossos irmãos animais. E gostaria também de te convidar, né, quando estivermos funcionando, né, a plenos vapores, que você, quando vier a São Paulo, que venha nos conhecer, será um prazer muito grande ter você. E com certeza quero conhecer o trabalho de vocês, a casa de vocês. E o que eu gostaria de deixar é isso, né, que as pessoas comecem a olhar com outros olhos, né, para os nossos irmãos, para os nossos companheiros de jornada, né, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, né, se Deus criou a todos os animais, né, a todos os seres vivos, as plantas, enfim, todos nós somos irmãos, né, porque se somos filhos dos mesmos pais, então, obviamente, nós somos irmãos. Então, como irmãos, a gente deve tentar, pelo menos, né, olhar com mais amor, com mais respeito a tudo que nos cerca, a tudo que é ser vivo. Verdade. Convite aceito também, né? Quando tudo isso normalizar, né? Com certeza a gente vai trocando essas figurinhas, né? A gente conhece, sim. Você conhece a Ivani, eu também conheço a Ivani, conheço outros grupos também em São Paulo, né? Que também realizam esse trabalho muito importante de auxílio e de respeito aos animais sob a ótica espírita, né? Então é sempre importante a gente trocar e propagar cada vez mais essas informações para que mais grupos, mais centros, né? Mais pessoas realmente abram seus olhos e abram suas mentes, principalmente, para essas questões. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe o grupo de vocês, a todos que trabalham aí, e que a gente siga firme e forte nessa caminhada em prol dos nossos irmãozinhos menores. Obrigada. Amém. Fica com Deus. Que assim seja. Então, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado mais uma vez, né, por esse bate-papo gostoso na noite de hoje. E agora a gente vai fazer a nossa oração, a nossa prece de encerramento para a noite de hoje, para mais uma noite de bate-papo aqui no nosso Jefa Sorocaba. Nesse momento, então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade,
agradecer a presença da nossa convidada de hoje, a Tatiana, por esse bate-papo gostoso, de muito esclarecimento, de muita informação para todos nós. Que possamos aproveitar esses conhecimentos e da melhor maneira possível que a gente consiga colocá-los em prática no nosso dia a dia. Para isso, contamos sempre com a ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais, para que eles estejam presentes em nossas vidas, em nossos corações, abençoando os nossos lares, os nossos animaizinhos. Que o nosso lar, Senhor, seja repleto de bênçãos e de luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a Tatiana por ter feito o nosso bate-papo de hoje. A você que nos acompanhou em mais esta transmissão. Lembrando que você pode rever os nossos bate-papos, as nossas palestras, nos nossos canais oficiais de transmissão. Jefa Sorocaba, nosso canal no YouTube, youtube.com/Jefa Sorocaba, e também facebook.com/JefaSor. Lá tem todas as nossas transmissões. Você pode assistir, você pode rever, você pode encaminhar principalmente para pessoas que estejam querendo assistir uma palestra, um bate-papo de qualidade. Então, ajude também a divulgar as nossas transmissões, o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado a todos pela noite de hoje. Segunda-feira, às 8 da noite, estaremos de volta aqui em mais uma transmissão aqui no Jefa Sorocaba. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos nós.